Oi, amores. Bom dia, boa quinta-feira para vocês. Vamos começar com a nossa aula de matemática. Nós estávamos falando sobre o MDC, né, que é o máximo divisor comum, que é o maior divisor que dois ou mais números têm em comum. E agora a gente vai estar falando sobre o mínimo múltiplo comum, tá? Que é o MMC. Vou fazer a leitura com vocês aí da página do livro e vou explicando pouco a pouco, tá bom? Os múltiplos de um número natural são calculados multiplicando-se esse número por números naturais. Veja o exemplo a seguir. Os 6 primeiros múltiplos de 7 são 7 vezes 0 igual a 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Bom, o que é o múltiplo de 7? São os resultados dessas multiplicações, tá? Todos esses números aqui, eles são múltiplos de 7. Então, por exemplo, eu posso colocar uma pergunta assim, uma questão. O número 35 é um múltiplo de 7? Aí vocês vão olhar a tabuada do 7 e vão fazer as multiplicações de 7 vezes alguns números para encontrar se algum número eu multiplicando por 7 vai dar 35, tá? Nesse caso, nesse exemplo que a tia está dando, 35 é um múltiplo de 7. Por quê? Porque 7 vezes 5 dá 35. Se eu fizer essa pergunta, 33 é um múltiplo de 7? Você faria diversas multiplicações para procurar se eu multiplicando algum número da tabuada do 7, o resultado daria 33. E você não vai encontrar, porque aqui 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Ou seja, 33 não é um múltiplo de 7. O múltiplo de um número é sempre o resultado de algum número multiplicado pelo número em questão, tá bom? Bom, atenção! O zero é múltiplo de qualquer número natural, tá? E sempre vai dar zero. Todo número natural é múltiplo de 1 e de si mesmo. Isso não muda. O único múltiplo de zero é o próprio zero. Só algumas informações, tá? O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos de dois ou mais números naturais diferentes de zero. Usamos a sigla MMC para indicar o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Bom, se o máximo divisor comum, o MDC, eu pedia para vocês encontrarem o maior número que dividia para os dois números em questão, aí no MMC a gente sempre vai estar procurando o menor múltiplo que esses números tenham em comum, tá? Vamos lá que eu vou explicar isso melhor. Passar para o resto da página. Observe o exemplo. Se eu perguntar, né? Qual é o MMC dos números 3 e 4? Resolvemos assim. Aí você faz aquele conjunto dos múltiplos. Lembra que fizemos o conjunto dos divisores? Então, agora a gente faz o conjunto dos múltiplos. O que são os múltiplos? São os resultados das multiplicações, tá? Então, aqui, o que foi feito? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim em diante, tá? O conjunto de múltiplos de 3 é um conjunto com o resultado das multiplicações da tabuada do 3, tá bom? E os múltiplos de 4, a mesma coisa. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim por diante. Então, montamos o conjunto aí de múltiplos de 3 e múltiplos de 4. E foi possível encontrar que o menor múltiplo que esses números têm em comum é o 12, tá? Porque, ó, aqui no múltiplo de 3 eu tenho 3, mas não tenho no múltiplo de 4. Tenho 4, mas aqui em cima não tenho 3. Tenho 6, aqui embaixo eu não tenho. Tá vendo? Não tem nenhum número em comum. O primeiro número em comum que os dois conjuntos têm é o número 12. Então, o MMC, o menor múltiplo comum dos números 3 e 4, é o número 12, tá? Aí, assim, aqui eu estou pedindo o MMC, né? O menor.
Mas aqui o livro está mostrando que os múltiplos que tem em comum aqui. Você vai ver que aqui no final do conjunto tem 3 pontinhos, ó. Essa reticência. O que isso significa? Que o conjunto continua, poderia ir multiplicando aí até o número 1 milhão, tá? O conjunto de múltiplos, ele não tem fim. Porque eu sempre vou poder ir multiplicando. O conjunto de divisores, ele é finito, ele sempre tem um fim. O de múltiplos, não. Então, a gente não vai criar aqueles conjuntos imensos, muito grandes, tá? A gente coloca aqui esses 3 pontinhos só para indicar que após esse último número que eu escrevi, ainda existem outros, tá bom? Excluindo-se o zero, pois ele é múltiplo de qualquer número, o menor múltiplo comum de dois números 3 e 4 é o número 12, tá? Então, quando eu colocar, qual é o MMC do número tal e do número tal? O zero ele não vai entrar, tá? Porque ele é múltiplo de qualquer número. Então, é sempre o primeiro após o zero. Então, o MMC de 3 e 4 é 12. Acompanhe a situação a seguir. Agora, ele vai entrar com um problema aqui, utilizando o MMC. Lucas e Raul praticam exercícios físicos no mesmo clube. Lucas vai ao clube se exercitar de 3 em 3 dias e Raul de 2 em 2 dias. Se hoje eles se encontraram no clube, após quantos dias eles se encontrarão novamente? Os próximos dias em que Lucas irá ao clube são múltiplos de 3 e os dias em que Raul irá são múltiplos de 2. Bom, então o que eu vou fazer? Eu sei que o Lucas vai nos múltiplos de 3. Então, vou botar um conjunto aqui chamado Lucas, onde eu vou colocar os múltiplos de 3, tá? E Raul vai nos dias que são múltiplos de 2. Então, vou botar o Raul aqui como nome do conjunto de múltiplos de 2, tá? E aí, eu vou fazer o MMC, tá bom? Eu vou pegar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9, tá? Então, o conjunto é sempre o resultado das multiplicações. E aqui eu vou encontrar o menor múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum? É o 6, tá? Porque é o menor número que esses dois conjuntos ele tem em comum. Então, o menor múltiplo comum de 3 e 2 é o 6. Portanto, o Lucas e o Raul eles vão se encontrar novamente após 6 dias, tá? Então, o MMC é uma maneira mais fácil de resolver essas questões que parecem mais complicadinhas, tá bom? Então, de início, a gente vai trabalhar aí com os conjuntos, tá? Então, sempre que a gente perguntar um múltiplo, se eu pergunto se um número é múltiplo do outro, eu quero saber se algum resultado da tabuada do número em questão vai dar o número que eu estou perguntando, tá bom? Aí, lá na página 184... vocês vão fazer o exercício 1, que vai estar dizendo, determine o conjunto dos múltiplos dos números a seguir, tá? Aí vai ter o múltiplo de 4, 6, 3, 7, 11, 14. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Múltiplos de... aí o primeiro letra A é 4. Vou pegar o conjunto de múltiplos de 4. Até tem uma colinha aqui, né? Que tem os múltiplos aqui. Está bom. Então, eu vou fazer 4 vezes 1. Perdão, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. O que eu vou anotar é sempre o resultado das multiplicações da tabuada, tá? Não é o 1, 2, 3, é o resultado. Então, como a tia já falou que o conjunto ele não tem fim, vocês vão colocar essas reticências aí em algum momento, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar 5 números pelo menos, tá? 5 ou 6 números, 5 ou 6 múltiplos, tá bom? Dentro desse conjunto. A número 2, vocês vão responder algumas questõezinhas aí, também relacionada a múltiplos, vão ter que fazer continha. Não tem jeito, tem que fazer muita conta, tá? Botar a cabeça para funcionar e fazer conta mesmo. Igual a questão dos divisores. Qual é o divisor do número tal? Tia, número tal é divisor? Tia, e o número tal? Tia, e o número tal? Gente, se não fizer a conta, não vai saber se é divisor. Tem que fazer a conta. E o múltiplo é a mesma coisa. Não adianta ficar chutando, me mandar, perguntando, tia, o número tal é? Tia, o número... Não, tem que fazer a conta. Se eu quero saber se é múltiplo, eu tenho que multiplicar. Não adianta, não tem outra maneira, tá? Então, na número 2, vocês vão responder aí essas questõezinhas. E é isso. Só a número 1 e a número 2, para ficar bem tranquilo, bem fácil, tá? E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Beijos, beijos e até mais.